Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia? E daí, como é que estão nossos estudos? Como é que estão nossas anotações? Como é que estão nossas leituras, hein? Sempre importante salientar e lembrar como os processos seletivos mudam com o passar do tempo. A gente também muda as aptidões, as habilidades, as necessidades e as maneiras de aprender, não é verdade? E olha, gente, com linguagem, com língua materna, com língua portuguesa, isso não é diferente. Isso se dá da mesma maneira, né? Então, obviamente, se você buscar uma prova lá de 20, 30 anos, em outros vestibulares ou no Enem que não existia, né? Mas se você pegar provas de vestibulares lá antigos, você vai perceber que o tipo de cobrança de conhecimento em língua materna era bem diferente do tipo de cobrança que se faz hoje. Diria que, de maneira geral, o tipo de cobrança de hoje é mais abrangente, né? Então ele exige que você conheça múltiplas linguagens, que você não domine apenas e tão somente conhecimento de norma padrão da língua portuguesa, mas domine o conhecimento de múltiplas linguagens. E falando nisso, pessoal, então, olha, de vestibulares, do próprio Enem e de todas as sistemáticas de processos seletivos, nós não podemos deixar de entender, de estudar como é que a linguagem acontece nos gêneros textuais digitais, né? Nos gêneros discursivos digitais ou simplesmente nos gêneros digitais. É por isso que eu reservei essa aula para a gente conversar justamente sobre isso, pessoal. Porque olha só, se a gente conhece melhor essa sistemática, a gente também trabalha melhor com ela, seja na leitura, seja na inserção de produção sobre ela. Tudo bem? Então vem para cá, me acompanha. Olha só, linguagem dos gêneros digitais. Bom, pessoal, daí minha pergunta, que é o eixo norteador, vai, comenta aí para mim, hein? Responde aí no nosso videozinho. Você só lê em linha reta? Comenta, compartilha, pergunta para as pessoas e conta aí para mim. Escreve aí. Você só lê em linha reta ou você faz hoje múltiplos pulos de pedaços de texto ou de inserção, intersecção com links, hein? Falou em link, já pensou aí diretamente, claro, nas possibilidades de quando a gente está lendo um texto online e tem os links, né? E a gente pode simplesmente parar a leitura daquele texto e entrar na complexificação de alguma ideia, de alguma informação que está dentro dele, né? Pular de página, simplesmente, bem fácil, bem tranquilo, né? Então, por isso, gente, olha só, a pergunta do só ler em linha reta é porque, com o passar do tempo e com a influência dos gêneros digitais e dos suportes, claro, como assim dos suportes? Bom, eu tenho as páginas de internet que podem vir até mim pela tela do computador, pela tela dos smartphones, pela tela dos tablets, não é isso? Muito bem. E o que acontece então, gente, é que nós paramos de ler só em linha reta. Mas me conta aí, você já tinha pensado nisso? Você já tinha feito essa reflexão de que hoje a nossa leitura é múltipla e variada e a gente está fazendo, na verdade, mecanismos diferentes de interligação de informações? Por conta da leitura de gêneros digitais, beleza? Então, vem para cá, acompanha comigo, vamos conversar um pouquinho sobre como é que isso se dá, como é que isso acontece e como é que isso tem também sempre um espertinho querendo levar vantagem, né? Não é só no mundo real, gente. No mundo digital, a gente também está propenso e vulnerável, muitas vezes, a certos tipos de malícia, seja com os nossos dados, com o nosso nome, com os nossos perfis em redes sociais. Então, ó, muito olho vivo nessas coisas, né? Dá uma olhada comigo, questão que caiu no Enem, gente, olha só, sobre os hoax. E veja, você pode dizer aí do outro lado, mas prof, eu nem tinha ouvido falar sobre isso. Então, vamos lá, vamos observar juntos a reflexão que a questão promove e como é que se dá a escolha, a percepção do gabarito, gente, porque é uma questão, sim, de teoria de resposta ao item, daquelas em que as alternativas parecem todas muito reais, mas só uma responde ao que pede de fato o enunciado. Segue comigo? Então vamos lá. Diz assim, gente, o hoax, como é chamado qualquer boato ou farsa na internet, pode espalhar vírus entre os seus contatos.
falsos sorteios de celulares ou frases que Clarice Lispector nunca disse são exemplos de hoax. Trata-se de boatos recebidos por e-mail ou compartilhados em redes sociais. Em geral, são mensagens dramáticas ou alarmantes que acompanham imagens chocantes, falam de crianças doentes ou avisam sobre falsos vírus. O objetivo de quem cria esse tipo de mensagem pode ser apenas se divertir com a brincadeira, de mau gosto, sim, prejudicar a imagem de uma empresa ou espalhar uma ideologia política. Se o hoax for tipo phishing, derivado de fishing, pescaria em inglês, o problema pode ser mais grave. O usuário que clicar pode ter seus dados pessoais ou bancários roubados por golpistas. Por isso, é tão importante ficar atento. Bom, só na leitura desse texto, gente, eu tenho certeza de que muita gente ou se identificou, porque já passou por uma situação parecida, né? Ou se lembrou de algum fato que viu divulgado, seja na mídia ou que alguém contou do conhecimento de círculo de amizades, né, próximo, alguém contou que passou por isso ou que viu acontecer, né? Então vejam, tamanha é a disseminação desse tipo de ação via internet, gente, via web. Beleza, agora vamos ver o que é que a questão vai nos pedir como reflexão, gente, a partir desse elemento textual. Vamos lá? Olha só. Ao discorrer sobre os hoax, o texto sugere ao leitor como estratégia para evitar essa ameaça. Veja só, pessoal, ele foi dizendo como eles chegam e como eles podem se apropriar dos nossos dados, das nossas informações, né? E aí isso deixa, no contraponto, deixa a gente entrever que, obviamente, existem jeitos de se prevenir contra, né? Muito bem. Que tipo de prevenção é essa? Recusar convites de jogos e brincadeiras feitos pela internet? Analisar a linguagem utilizada nas mensagens recebidas? Classificar os contatos presentes em suas redes sociais? Utilizar programas que identifiquem falsos vírus? Desprezar mensagens que causem comoção? Bom, como eu disse para vocês, gente, como se trata de uma questão de teoria de resposta ao item, dá a impressão que todas as respostas são plausíveis, né? Porque, de fato, todas elas têm a ver com o tema, têm a ver com a disposição para entender melhor a situação. No entanto, apenas uma delas responde. Vamos ver por que as outras não? Fazer com carinho e cuidado essa percepção aí dos distratores e da questão da alternativa correta, tá? Olha comigo, gente, diz assim. Recusar convite. Espera aí, gente. Recusar de maneira geral o convite, por exemplo, de um amigo para jogos e brincadeiras feitos pela internet? Não, né? Olha só, vamos entender bem o que diz aqui, ó. Veja, sorteio de celular, frases que a Clarice Lispector nunca disse, são exemplos de coisas que podem vir como esses phishings, ou seja, esses buscadores, esses que se instalam e buscam apreender, depreender os nossos dados, né? Diz, mensagens dramáticas ou alarmantes, que acompanham imagens chocantes, falam de crianças doentes ou avisam sobre falsos vírus. Bem, então vejam o seguinte, em algum momento ele falou de jogos e brincadeiras? Não, né? Então joga fora. Analisar a linguagem utilizada nas mensagens recebidas. Sabe aquelas mensagens de cunho apelativo, assim, que diz assim, olha, fulano perdeu 50 quilos em uma semana, veja aqui, ninguém queria contar o segredo, né? Ou ainda, quando tem uma personagem famosa, né, diz assim, olha, fulana chorou, fulana se despede, damos adeus a fulana. Não clica nessas coisas, pessoal, tá? Por quê? Porque isso geralmente é alguma coisa que vai ou se infiltrar no seu sistema, aí no seu computador, ou vai ficar esperando o momento certo de fazer isso, tá? Então, linguagem, exatamente. Quando ela é muito apelativa, né? Vocês fiquem bem atentos, pessoal, porque pode ser, e a tendência é que seja o tal do hoax. Classificar os contatos presentes nas redes sociais. Não, né, gente?
Olha, a classificação pura e simples de contatos não tem nada a ver com a linguagem usada e as mensagens recebidas, tá? Então, classificar os contatos não faz diferença. Utilizar programas que identifiquem falsos vírus. Vejam, tomem cuidado, olha só o que está no texto. Aqui, ó, se trata, por exemplo, de um dos elementos, né? A ideia dos falsos vírus e o resto, tá? Até porque o problema não está nos falsos vírus, mas está nos vírus verdadeiros, certo? Desprezar mensagens que causem comoção. Ora, não é isso. Desprezar de maneira geral mensagem que causa comoção? Não. Porque, por exemplo, uma notícia sobre uma tragédia é uma mensagem que causa comoção. No entanto, a gente precisa buscar, observar de onde vem, né? Qual é o crédito, qual é o site, o veículo de comunicação que está divulgando isso e qual é a linguagem, gente. Por isso, o que vai estar adequado aí é analisar a linguagem utilizada nas mensagens recebidas. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá, gente. Segue. Vamos falar agora, como eu ia dizendo para vocês que a gente não lê mais em linha reta, gente, de um elemento que sempre esteve nas relações de leitura do nosso cérebro, mas que ficou mais evidente com a chegada da linguagem dos gêneros virtuais, né? Que nada mais é, gente, do que o hipertexto. Essas caixinhas de comunicação que podem aparecer nos links, nos boxes, no tipo de disposição das informações dentro de uma página virtual, tá bom? Vem para cá então, olha lá. Diz assim, ó, o hipertexto permite, ou de certo modo, em alguns casos até mesmo exige, a participação de diversos autores na sua construção. Espera lá, se tem diversos autores, então, gente, ele é múltiplo, né? Ele é variado, tá? A redefinição dos papéis de autor e leitor, então quer dizer que eu tenho o quê mesmo? Interação, não é isso? Porque eu redefino a relação entre papel de autor e leitor, eu posso ser autor e ao mesmo tempo leitor numa mesma mensagem, e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, então eu posso desenvolver a várias mãos uma mesma informação, o estabelecimento da comunicação e a aquisição de informações de maneira cooperativa, né? Reparem bem nas palavrinhas mobilizadas como definição para usos dentro do hipertexto. Gente, elas são importantíssimas. Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente, aqui é junto, com os textos eletrônicos, olha só o que a prof disse no começo, então não são só eles, né? Produzidos em determinado tipo de meio de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já que consiste numa forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para os ambientes digitais. Então, se pode ser concebida para o papel, gente, é porque já estava, né? Já funcionava nas leituras que nós fazemos, nosso cérebro já fazia hipertextos, hiperlinks, ligações e interações entre textos bem antes da sistematização digital nos oferecer isso, né? Joia! É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que no papel são praticamente inviáveis. Por exemplo, a conexão imediata, a comparação de trechos de textos na mesma tela, o mergulho nos diversos aprofundamentos de um tema, como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos, né? Então vejam, eu posso indefinidamente ir clicando link por link até me aprofundar num determinado tema a partir de uma única expressão que estava no primeiro texto que eu li. E vou. No impresso não dá para fazer isso, né, gente? Então, acho que concretiza bem essa ideia do hipertexto virtual aqui, a possibilidade de ler o texto como se ele tivesse camadas que vão se desdobrando, vão se desnudando, né? Então, joia. Lembrou? Entendeu o que significa esse hipertexto, gente? Legal, importante, uma definição excelente e necessária para os nossos dias de leitores da era digital. Daí segue lá, diz assim: considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto,
A hipertextualidade configura-se como um ou uma. Opa, pera lá. O que eu estou procurando aqui, gente? Olha só, vamos sublinhar direitinho as partes do comando? Então, ele está dizendo que é para a gente considerar a linguagem específica de cada sistema de comunicação. Por exemplo, rádio, jornal, TV, internet. De acordo com o texto, considerando essas linguagens, a hipertextualidade, essa possibilidade, pessoal, configura-se, quer dizer, ela se concretiza, ela se caracteriza como o quê? Um elemento originário dos textos eletrônicos. Pessoal, nós acabamos de ler a ressalva dizendo aí, ó, não pensa que foi só no texto eletrônico que a gente começou a fazer isso, né? A gente já fazia isso em outros momentos, em outras situações do nosso cotidiano, né? Então, joga fora. Conexão imediata e reduzida ao texto digital. Ó, de novo, reduzida ao texto digital? Não. Ele concretiza algumas coisas que antes não era possível. No entanto, ele não reduz ao texto digital. Novo modo de leitura e de organização da escrita. Opa, agora sim. Por quê? Porque eu posso ir aprofundando camada a camada, item a item, indefinidamente, né? Legal, essa é bacana. Estratégia de manutenção do papel do leitor com perfil definido. Gente, vejam bem o que nós tínhamos no texto de apoio, né? Ele dizia o quê? Que a gente precisa o tempo todo rever o que significa ser leitor e ser autor nesses novos tempos. Modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. Nunca, porque se ele vai se desnudando camada a camada, né, como diz no final do texto, não é só na superfície. Aliás, o aprofundamento é parte integrante das relações de hipertextualidade, beleza? Vamos guardar isso, gente, essas relações de interação que são muito importantes aí para entender, tá? Prof, alguém pode dizer aí do outro lado, mas hipertexto para mim é uma coisa muito nova. Não entendi muito bem ainda como funciona. Vamos lá? Vamos fazer mais uma? Conversar mais uma sobre o hipertexto? Então, vem para cá, segue comigo. Olha lá. O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos, a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real. Então, olha só, se com aquele exemplo anterior o hipertexto não ficou tão claro, tão evidente para você, talvez, gente, nesse primeiro período aqui de texto, a definição nos ajude a entender melhor do que se trata, do que nós estamos falando nesse método, nesse sentido, né? Legal. Daí diz assim na sequência, ó. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura, a partir de assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Olha só, sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Aí você vai se lembrar da minha pergunta inicial para a nossa aula. O que eu perguntei a você? Você só lê em linha reta? Não mais, né? Conta para mim, não esquece de comentar comigo, conta para mim aí nos seus comentários como é que você descobriu que não estava mais lendo só da esquerda para a direita, se você se lembra dessa referência, tá bom? Vamos lá? Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do leitor simultaneamente coautor do texto final. Coautor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escritura, leitura eletrônica multilinearizado. Então, não é só mais da esquerda para a direita, né? Ele segue uma multilinearidade. Multissequencial e indeterminado, realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Já que não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente correlacionados. Gente, então talvez
se a gente tem alguma dificuldade maior, né, de entender legal como é que funciona essa história de não linearidade nos textos da internet, essa definição aqui, ó, esse texto-fonte, seja bem legal para a gente guardar, para entender, para reler, para rever toda vez que tiver dificuldades. O que é mesmo hipertexto? Deixa eu ler de novo, né? Porque cada vez mais, gente, essa noção de hipertextualidade vai aparecer tanto em provas, tanto em avaliações, né, que você faça como processos seletivos, quanto no nosso traquejo cotidiano aí das elaborações, das percepções sobre linguagem, tá? Então fique atento, não fica de fora dessa habilidade de leitura necessária e super produtiva para nós. Vamos lá? Segue comigo então. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever. E o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e leitura. Definido como um conjunto de blocos autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos, o hipertexto faz o que, gente? Vamos lá. Ou o que ele é, né? É uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor, ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. Bom, pessoal, primeiro de tudo, que se a definição, para começo de conversa, é elogiosa o hipertexto, dizendo, olha, ele nos deu novas possibilidades de leitura, como é que ele vai dizer que está desfavorecendo o leitor? Então, fica esperto nos verbos que vão aparecer aí nesses itens, nessas alternativas, tá? Então, desfavorece, joga fora, nem pensar nisso. É uma forma artificial que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. Mesma coisa, a gente falou em desfavorecer, ó, joga fora, tá? Depois, exige, eu acho que ela tá repetida até aqui, né? Tá repetida essa alternativa, gente. Então, vai lá. C. Exige ao leitor. Ah, não, tem diferença. Opa, olha só, elas são tão parecidas que eu estava achando que estão repetidas, ó. É uma estratégia, diz aqui na A, e é uma forma artificial, tá? É estratégia sim, mas não desfavorece. É uma forma artificial não, porque nós fazíamos isso cerebralmente já antes da internet, e não desfavorece, joga fora. Letra C. Exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, por isso deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares. Gente, só vai assinalar essa aqui quem não entendeu o que é o hipertexto, né? Vamos lá. O hipertexto é algo que favorece, gente, e não é algo a ser evitado, é algo a ser estimulado e utilizado nas pesquisas. Por quê? Porque ele vai trazendo justamente as camadas e o aprofundamento de determinados conceitos que estão meramente citados em algum lugar e daí vão se desdobrando, tá bem? Então toma esse cuidado. Letra D. Facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira em qualquer site de busca ou blog oferecidos na internet. Pera lá, pessoal. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, olha, um cuidado muito especial, viu? Hipertexto ou qualquer página de internet é sempre segura e verdadeira? Pode parar, né? Não é sempre seguro e verdadeiro justamente pela ampla possibilidade de produção de conteúdos por qualquer pessoa. Então também não é assim. Ele não restringe, mas também não é tudo que você encontra na internet que está certo, né? Alguém já usou essa característica, essa brincadeira, né? Dizer assim, ué, como é que você sabe que é de verdade? Alguém responde, tá na internet, né? Então é verdade. Não é assim, tá, gente? Toma esse cuidado. Letra E, vamos ver se ela nos salva, gente. Olha lá. Possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir sequência pré-determinada, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa, ó. Inclusive, ela usa palavras-chave que estão na definição usada para hipertexto no texto de apoio, né, gente? Então tá aí, letrinha E, corretíssima aí, tá? Bom, outra questão sobre o mesmo texto. Uma das características principais do hipertexto
é a possibilidade que o leitor tem de construir seu percurso de leitura, podendo inclusive exercer o papel de coautor do texto. Lembra que a gente sublinhou essa expressão lá na leitura, né? Isso só é possível porque isso o quê? Olha lá, o fato de o leitor poder ser coautor do texto, ele exercer essa coautoria, só é possível porque o leitor, depois de ter acessado diversos links e hiperlinks que formaram o hipertexto, é o responsável por construir a versão final do texto. Boa ideia, talvez, né? Vamos ver. A noção de hipertexto não altera a noção tradicional de autoria do texto? Opa, altera profundamente, né, gente? Por quê? Ela altera, sim, porque justamente eu posso ter essa integração, essa interação que antes não era verificada. A partir do hipertexto, os limites entre autor e leitor ficaram ainda mais demarcados? Ao contrário, eles se turvaram, né? E o autor passou a ser leitor imediatamente e o leitor passou a ser autor imediatamente, né? Eles trabalham com essa transposição de habilidades. O hipertexto possibilita uma eventual interatividade entre o texto e o leitor? Não é eventual, gente, é factível e precisa, tá? Não é eventual, ela é constante. Portanto, letrinha A, correta aí nas relações de hipertextualidade. Ok? Bom, uma sugestão de leitura, pessoal, só para a gente ter uma noção aqui no fechamento dessa ideia de gênero digital, né? O bate-papo. Olha só, para entendermos a linguagem peculiar, quer dizer singular, utilizada pelos sistemas de bate-papo na internet, é preciso compreender a questão do gênero do discurso em Bakhtin. Veja só, sempre que a gente fala em gênero discursivo, gente, nós vamos nos referir de alguma maneira a este senhor pensador aí teórico da linguagem. Para este autor, existem inumeráveis formas de gênero de discurso, já que este está relacionado a cada segmento da atividade humana, na sua relação de aplicabilidade e apropriação por parte do indivíduo. Ou seja, pessoal, quando se fala em gênero textual, a gente sempre vai se referir, se reportar ao Bakhtin. Quando se fala em gênero digital, também a gente vai dizer, olha lá, pera lá, relações de aplicabilidade e apropriação por parte do indivíduo. Por isso, pessoal, essas ideias aqui revolucionam a relação ou a definição de autor-leitor, de produtor e receptor de informação, promovendo e aplicando cada vez mais o quê? A interação entre produção e recepção de informações via web, ok? Então, gente, olha, relações de hipertextualidade, relações de gêneros digitais e como as linguagens podem se estabelecer nesses gêneros e a interação se dá, são elementos sempre muito importantes de a gente saber, conhecer, compreender, trazer para o nosso dia a dia e saber aplicar, ok? Combinado? Bom trabalho, bons estudos, comenta comigo aí suas experiências na web. Um abraço a todos, já já nos vemos em outra aula.